Quando você puxa da esquerda para a direita, a sua seleção ela só vai ser feita de coisas que estão inteiramente dentro daquele retângulo de seleção. Olha o que eu fiz aqui agora, ó. Eu puxei da esquerda para a direita. E reparem bem que eu tenho uma linha, vou usar o meu cursor aqui, essa linha e essa linha, elas estão parcialmente dentro do meu retângulo, da minha seleção ali, porém elas não vão ser selecionadas. Apenas essa linha vertical aqui, ó, vai ser selecionada. Vou soltar aqui, vocês vão ver o que eu estou falando. Selecionei. Só essa aqui está selecionada. Por quê? Porque essa forma de seleção da esquerda, puxando da esquerda para a direita, ela sempre seleciona apenas as entidades que estão totalmente dentro daquela caixa de seleção. Apenas o que tiver ali dentro vai ser selecionado. O software entende dessa forma, que você só quer selecionar se aquilo estiver totalmente dentro da sua caixa de seleção. E agora você vai ver a diferença da seleção da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, olha só o que eu vou fazer aqui agora, ó. É até diferente a cor, tá vendo que a caixa de seleção agora é verdinha. Eu vou botar algumas linhas totalmente dentro, como essa aqui, ó, que vai ficar totalmente dentro da minha caixinha verde, e vou botar outras que vão estar só parcialmente dentro da minha caixinha verde. Olha o que vai acontecer. Esse tipo de seleção da direita para a esquerda, ele seleciona todas as entidades que são tocadas pela caixa de seleção. Então ele não tem necessidade da entidade estar inteira dentro da caixa de seleção. Ele apenas, se a caixa de seleção tocou naquela entidade ali, o software entende que você quer selecionar aquela entidade. Então se eu fizer assim, ó, puxar até aqui, eu vou selecionar 3 lados dos 2 retângulos, ó, os 2 lados horizontais dos 2 retângulos e apenas o lado vertical aqui, ó, desses dois aqui, ó, um lado vertical. Então isso aí também é uma coisa legal de se saber quando você for usar o SolidWorks, porque vai ter situações que você quer fazer seleção de um jeito ou de outro. Então às vezes você tem uma linha que de alguma forma ela está esboçada numa posição aqui assim, mas você não quer selecionar ela por algum motivo, só que você quer selecionar esse cara aqui todo. Então não tem como você puxar para a direita aqui, mas você, às vezes uma linha está atrapalhando ali, então você quer só tocar ele ali, ó, para que ele seja selecionado completamente. Ele selecionou tudo, você não consegue colocar tudo que você quer selecionar dentro da sua linha sem selecionar outras coisas que você não quer, se vocês não querem. Então eu vou deletar tudo aqui, ó, botei até tudo dentro da caixa ali. E vamos à próxima entidade aqui de esboço. Arco de 3 pontos. Arco de 3 pontos também, ele vai dar tipos diferentes de arcos aqui. E uma coisa interessante também que eu quero fazer aqui, um arco comum que se usa, eu uso esses dois aqui, o arco de 3 pontos e o arco de ponto central. Acho mais comum esse aqui, mas vai depender de caso a caso também. Mas uma coisa interessante, olha só, aqui ele está te dando já o que você tem que fazer, ó, os cliques. O primeiro clique vai ser uma ponta do arco, o segundo clique vai ser a outra ponta do arco e o terceiro clique vai ser a distância aqui do raio que você quer desenhar. Então eu dei o primeiro clique na origem, o segundo eu vou dar um clique, ele vai fazer a outra ponta, e o terceiro eu vou definir para onde eu quero crescer esse arco aqui, ó. Vamos a outra entidade, elipse. A elipse também tem formas diferentes, ó, de você esboçar uma elipse. Geralmente o que se usa é essa forma aqui, ó. Você clica num ponto e olha só que legal, você puxa como se fosse um círculo ali, ó, ele está fazendo um raio, só que na verdade você clica aqui e depois que
que você clicou no segundo ponto, você ainda tem que crescer ela numa outra dimensão, diferentemente do círculo, que ele entende que o raio é homogêneo, né, que é o mesmo raio ao longo de todo o círculo. Na elipse você tem que dar 3 cliques, porque você vai definir a dimensão horizontal dessa elipse e a dimensão vertical dessa elipse, que é diferente, né, uma da outra. E aí fechou o esboço aqui também. Lembrando que sempre eu vou apertar o ESC para sair, eu posso, em vez de apertar o ESC, clicar aqui também, ó, que é dizer que eu usei o comando, já terminei. Lembrando sempre que você vai ter que dimensionar depois tudo que você está fazendo, né? Então olha só, por exemplo, cliquei naquele ponto e nesse, e eu posso aqui definir uma dimensão agora, que ela está setada aqui para milímetros, né, a unidade de medida. E eu já posso, à medida que abriu a caixinha modificar aqui, eu vou direto no valor que eu quero aqui e já coloco o valor que eu quiser, ó, 150. A entidade de dimensão inteligente continua selecionada. Eu vou colocar na minha outra medida aqui, ó, vertical, vou definir uma distância, vou estar perto de 90, eu vou botar 90 aqui. E olha só o que vai acontecer. Esse cara, ele ainda está azul porque o SolidWorks ainda não entendeu qual a posição que essa elipse vai ficar. Ela pode ficar de qualquer forma aqui, ó. Então, lembra que eu falei da linha azul e da linha preta? As linhas dessa elipse ainda estão azuis, porque ainda é possível mover esse esboço, né? Qualquer esboço que ainda é possível mover clicando e arrastando, como a gente está fazendo aqui, ele fica azul, quer dizer que ele não está totalmente definido. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou adicionar uma relação para que ele fique preto. Eu vou clicar nesse ponto aqui da origem, aperto o Ctrl, que eu vou selecionar duas coisas, ó, o ponto e a origem e mais esse ponto aqui, e ele vai abrir essa caixinha de relações aqui, ó. Ele sugere algumas relações possíveis para que eu adicione, e aqui também no canto, ó, ele também sugere. Então, olha o que eu posso fazer. Eu posso dizer que esses dois pontos que estão selecionados, eles são horizontais. Se eu travar ele com essa relação aqui, ó, certamente a minha linha vai ficar preta. Vamos ver se vai ficar. Ó, cliquei, ficou preto. O que quer dizer isso? Que esse esboço está totalmente definido. Eu não posso mais clicar e arrastar esse cara para nenhum lugar, porque eu já defini totalmente como ele tem que ficar. Eu defini dimensão vertical, dimensão horizontal e posicionamento angular aqui, né? Esse posicionamento, eu disse que eles são horizontais, esse ponto, então está definido. Se eu quiser agora sair desse esboço, ó, eu clico lá em sair do esboço, poderia clicar por aqui também, ó. É a mesma coisa. Aqui se eu clicasse nesse xizinho aqui, ó, significaria que eu quero descartar tudo que eu esbocei aqui. Se eu clicasse aqui, eu ia sair do esboço e perder tudo, não ia salvar nada, né? Digamos que eu abri aqui, ia fazer uma coisa e desistir. Não quero fazer desse jeito. Eu vou lá e clico aqui e ele cancela tudo que eu esbocei aqui. Mas aqui, ó, ele vai sair do esboço criando esse esboço lá. Vou clicar nessa árvore de projeto, apareceu o esboço aqui. E agora eu vou selecionar esse esboço com um clique, vou na aba recursos e vou perceber que tem alguns recursos habilitados aqui, ó. O que a gente usou naquele primeiro momento foi o ressalto base extrudado. Eu vou mostrar para vocês que na verdade a maneira que a gente usou, ela não é a única de usar esse recurso aqui. Vou clicar nele de novo para habilitar aqui. Ele abriu o esboço. E antes o que a gente tinha feito? Apenas viu essa dimensão aqui e deu o OK. Foi o que eu tinha falado para vocês antes, né? Só que na verdade, dentro desse recurso e dentro de todos os recursos, você tem opções diferentes de como usar esse recurso. Vocês vão perceber que eu vou clicar com o botão central do meu mouse e girar aqui, ó, que o meu esboço ele está criado aqui, ó, onde eu estou passando
o cursor aqui nesse plano e está sendo extrudado para o lado em que a seta está dizendo aqui, ó, essa seta. Eu posso clicar nessa seta e aumentar ou diminuir o tamanho desse esboço. Ó. O que eu fizer aqui, vocês vão perceber que aqui também está sendo alterado. Ó. Aquele 21 lá, ó, fica olhando para ele. Ele também está aumentando e diminuindo de acordo com que eu vou mexendo aqui nessa seta. Aqui eu faço uma definição digitando o valor exato, né? É até melhor. Mas o que eu quero mostrar também para vocês é que aqui essa forma de extrudar, ela com essa dimensão, ela é a extrusão de condição final cego. Só que eu tenho outras formas, outras condições aqui para extrudar essa peça. Eu vou abrir aqui, ó, essa setinha. Tem algumas opções aqui. Nesse momento você não vai poder usar ainda. Por quê? Porque, por exemplo, você tem aqui até o vértice, até a superfície, offset da superfície, até o corpo e plano médio. Alguns desses recursos dependem da existência de outros corpos para você usar eles como referência. Por exemplo, até o corpo. Se eu clicar nessa opção até o corpo, eu tenho que selecionar algum corpo que vai dizer que a minha extrusão vai ser até tocar nele. Como eu não tenho nenhum corpo criado ainda no meu modelo, eu não tenho como definir essa referência aqui. Então eu não tenho como usar essa condição nesse momento. Então eu posso usar o cego, que é aquele que a gente viu, a gente vai definir um valor para essa extrusão acontecer. Posso usar também o plano médio. O plano médio eu vou definir um valor e ele vai usar o meu esboço como um plano central para esse recurso acontecer. Ele vai extrudar para os dois lados. Se eu tinha 10 com a condição final cego habilitado aqui, eu tinha 10 a partir desse esboço para fora. Quando eu seleciono o plano médio, eu continuo tendo 10, tá? Ele não extruda 10 para cada lado, totalizando 20, não. Ele vai continuar com a mesma dimensão que eu defini aqui, só que em vez de extrudar tudo para um único lado, ele vai extrudar metade para cada lado, vai usar o seu esboço como plano médio. Vou dar o OK e está feito uma extrusão aqui, aquela elipse que a gente esboçou aqui, ó. Eu cliquei aqui, ó, ela abriu aqui o esboço. Por quê? Esse esboço que a gente fez, ele está dentro desse recurso aqui. Você tem a aba esboço aqui em cima, a aba recurso. Quando você usa um esboço e depois usa um recurso baseado naquele esboço, e é isso que acontece. O esboço, ele fica salvo um recurso filho desse recurso aqui. Quer dizer que ele foi usado para você criar esse. Para essa aula não ficar muito longa, eu vou deixar as entidades de esboço que a gente ainda não viu para depois. Então, por agora é só. Na próxima aula a gente termina isso.